Fala galera, beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, turma, vamos aí partir para mais uma aula, né, de programação web, tá? Onde a gente vai estar falando sobre as maneiras de renderização de componentes, beleza? Como a gente consegue renderizar os nossos componentes, componentes ou elementos, né? A partir do React no nosso navegador, beleza? Porque existem algumas táticas, alguns truquezinhos bem bacanas que podem nos ajudar aí nos projetos futuros, tá? E aí eu vou demonstrar para vocês essas técnicas aqui, então são dicas bem importantes, guardem com vocês aí, utilizem sempre que for necessário, sempre que tiver um projetinho, tentem implementar isso daqui, tá? De acordo, claro, com a necessidade do que você sentir que precisa ser feito. E bora para a prática, que aí fica mais fácil para a gente entender. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou criar um novo arquivo, tá? Vou criar um arquivo do zero aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Commander. E eu vou copiar aqui o endereço das minhas pastas. Copy path, né? Para eu copiar o caminho da minha pasta, para eu não ter que ficar navegando pelo Windows Explorer. Então, para eu não ter que ir lá em C, documentos, nome da pasta e tal, eu já venho aqui no Visual Studio Code, já dou aqui um botão direito, Copy Path, ele já vai copiar tudo o caminho para mim. Aí simplesmente aqui no meu terminal, eu dou um CD, colo aquele caminho que eu havia copiado, beleza? E vou dar o meu comandinho para poder fazer funcionar, né? npx create react app, ok? Create react app. Vou chamar de condicional. Condicional. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se ele deixa eu colocar grande assim. Renderização. Deixa eu ver ou se ele vai reclamar por conta do nome comprido. E dependendo do nome que a gente coloque, ele reclama, né? Não pode ter, tem algumas regras que não podem acontecer. Caractere especial, se eu não me engano, separação por hífen. Então existem algumas regras. Então ele disse aqui que tá vendo aqui ó, o erro que ele trouxe para mim, ó. Então o nome não pode ser tão longo e não pode conter, né, letras maiúsculas. Então capital letters, né? Então não posso colocar desse jeito que eu fiz aqui. Então vou chamar só de condicional mesmo, beleza? Vou apagar aqui um pouquinho. Chamar ele só de condicional mesmo. Pronto. Agora é só esperar ele terminar de fazer o download e criar toda a estrutura do meu projeto, né? Se vocês separarem aqui no VS Code, ó, quando deu o comando, ele já criou aqui a pastinha aqui, ó, do condicional. Aí por enquanto ele só tem aqui o package.json e tal. Conforme ele for baixando aí, dependendo da minha internet, né, e da internet de cada um de vocês, ele vai demorar mais ou menos tempo, beleza? Então vamos só aguardar ele finalizar essa parte aqui, para a gente poder dar sequência aí no nosso conteúdo, beleza? Beleza, turma? Então voltamos aí, já finalizou o download, né? Como vocês podem perceber, eu pausei o vídeo, tá? Durante o processo de download, só para não deixar o vídeo muito extenso, né? Durante fazendo o download ali, porque poderia demorar mais ou menos tempo, dependendo da conexão, como vocês já sabem, beleza? E agora que ele já finalizou aqui, ó, ele está dando aqui as instruções, né, para que nós possamos executar o nosso projeto React. Então, primeira dica que ele dá é para nós darmos o comando cd e o diretório, beleza? O nome do projeto que nós escolhemos para o nosso arquivo. E depois disso, depois de colocar, de acessar essa pasta, né, de acessar esse diretório, ele sugere que nós façamos o comando yarn start ou npm start, beleza? Qualquer um dos dois vai funcionar tranquilamente. A única diferença é de qual é o teu gerenciador de pacotes que você tem instalado na tua máquina, tá? Então eu vou dar aqui um yarn start e aí com esse comando yarn start, o que ele vai fazer? Ele vai subir um servidor web aqui pra gente, né? Vai abrir
navegador para mim também, a partir disso, ó, então automaticamente ele abre o navegador aqui para mim, renderiza a página do projeto padrão React, ok? Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou fazer aquelas limpezas que eu já havia comentado com vocês. Então aqui dentro principalmente aqui dentro da pasta source, tá? Então aqui dentro da pasta source eu vou limpar app.css, vou mandar deletar esse arquivo aqui, vou remover app.test, vou remover index.css, vou remover logo SVG, vou remover Service Worker e vou remover Setup Tests. Beleza, então aqui dentro da minha pasta src, ó, a única coisa que eu fiquei aqui, ó, dentro da pasta src, beleza? Esses carinhas aqui de baixo, né, que é o gitignore, package.json, eles não estão dentro da pasta src, então dentro da src eu tenho somente app.js e index.js. Agora, como a gente removeu aqueles arquivos, o que nós precisamos fazer? Precisamos vir aqui e corrigir também, né, as nossas importações, porque senão ele vai estar tentando importar algo que não existe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é daqui para baixo, tá? Então, daqui para baixo, ó, eu vou limpar essa linha, na verdade, né, que é a Service Worker, que eu quero limpar, mas eu já vou aproveitar para tirar esse comentário também. E vou remover essa importação aqui em cima, que a gente não está mais utilizando ela, nós nem temos mais o arquivo. E vou remover essa importação aqui, ó, do index.css, porque a gente excluiu também o index.css ali dos nossos arquivos. Beleza? Certo. Então, no index.js é só isso que a gente precisa fazer. Agora a gente vem aqui em app.js, remove esse arquivo aqui, que é o app.css, né? A gente não vai ter nenhuma importação desse app. Remove essa importação aqui também do logo, porque o logo nós excluímos também. Beleza. Aí aqui dentro do return, se eu deixo desse jeito aqui, ele vai me dar erro no meu navegador. Quer ver? Deixa eu dividir aqui lado a lado, ó. Metade aqui, metade aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. E puxar isso daqui um pouquinho. Opa, esse daqui é o meu servidor, né? Que tá... Ó, o meu servidor tá dando até falha aqui, ó. Ele emite mensagem aqui para mim o porquê, né? Então, logo is not defined. Então, o meu problema aqui é que eu estou tentando utilizar esse arquivo aqui, ó, que eu chamei ele de logo, só que eu removi ele, né? Então, vou remover também essa linha daqui do... Na verdade, eu vou remover tudo, tá? Então, tudo que tiver dentro do return, eu vou apagar, ó. Então, tudo que estava dentro do return eu apaguei. E só para a gente poder visualizar em tela, eu vou colocar um H1, ok? Então, ó, H1. E aqui dentro do H1, eu vou colocar um teste. Salvar isso daqui. Ele recarrega automaticamente o meu servidor aqui, ó. Percebem que o servidor ele já não dá mais aquele erro, né? Deixa eu minimizar ele aqui. E aqui no nosso navegador está aqui o nosso teste. Beleza, fechou. Funcionando tranquilamente como nós desejamos. Bom, turma, o que eu quero começar então mostrando para vocês, tá? É sobre essa questão de renderização de componentes. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que vocês possam compreender, é que nós temos um componente e nós temos um elemento, beleza? Qual é a diferença de componente e elemento? É o seguinte, um componente ele é algo mais digamos assim, um conjunto de elementos, tá? Esse H1 aqui, ó, esse H1 aqui, ele é um elemento, beleza? E um componente seria um conjunto desses meus elementos. Por quê? Porque aqui dentro desse meu app.js, eu poderia retornar aqui um outro H1, tá? Eu poderia retornar aqui também um P, beleza? Com aqui um parágrafo. Contanto que eu não me esqueça, né, de colocar aqui, ó, eles dentro de uma div. Perfeito? Porque eu só posso retornar, como vocês já sabem, um único elemento. Então aqui eu preciso colocá-los dentro de uma div, certo? E agora sim, ó, tá vendo? Ó? Então ele me retornou aqui agora isso daqui. Então qual é a diferença de componente e elemento? Elemento são esses carinhas aqui que a gente cria com as nossas tags, né, do JSX. E um componente é um item mais geral, beleza? É como se fosse ali um bloco de vários elementos. Então, um componente, ele é toda essa estrutura aqui, ó, ele é criada com essa palavrinha
reservado a function, beleza? Ele tem o return, é o componente que é exportado, beleza? Então, é essa a diferença de um componente e de um elemento. Para ficar mais claro para a gente aqui essa questão de componente e elemento, ó, eu vou tirar isso daqui que eu tenho aqui dentro do meu return, e aí quando a gente geralmente quer criar um elemento, nós fazemos da seguinte forma: nós criamos aqui uma constante, beleza? A essa constante eu dou o nome que eu quiser para ela. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de meus dados, ok? Ó, meus dados. Crio como se fosse uma variável mesmo, né? E aí aqui dentro de meus dados eu posso colocar tudo que eu quiser. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, só um parágrafo. Eu vou colocar aqui meu nome, Luiz Felipe dos Santos, ok? Então percebam que esse carinha aqui, ó, chamado meus dados, ele é um elemento, beleza? É um elemento React que eu criei. Esse elemento ele armazena um parágrafo com esse determinado nome aqui, mas por si só ele não é um componente. Por que ele não é um componente? Porque se eu simplesmente salvo isso daqui, ó, Ctrl S, salvei, tá vendo aqui, ó, ele me dá um erro, né? E aí, o que é esse erro que ele deu aqui? Ele está dizendo que eu não tenho nada para retornar para ser jogado lá dentro da minha index. Tá vendo aqui que o meu return está vazio? Então, essa é a questão onde eu crio, né, um elemento e não um componente do React. Se eu quisesse, eu poderia pegar agora esse dado daqui e renderizar ele aqui dentro do meu return, que aí esse conjunto de informações virariam um componente. Beleza? Então, a partir de um elemento, eu criaria um conjunto aqui que seria um componente. E como é que eu consigo fazer isso daqui? Então, se vocês perceberem, ó, eu tenho aqui um elemento que eu chamei de meus dados com essa seguinte informação, tá? Isso daqui, ó, se vocês repararem, lembra que eu falei para vocês que o que está dentro do return é JSX, mas só o que está dentro do return é JSX? Essa variável aqui, ela está fora do return, então ela é JavaScript, beleza? E a gente já sabe como é que a gente faz para retornar, né, um elemento do JavaScript dentro do JSX. A gente precisa, sempre que a gente quiser escrever JavaScript dentro do JSX, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Coloca chaves, beleza? E aí dentro dessas chaves a gente coloca o código JavaScript. Então eu vou colocar aqui, ó, meus dados, certo? Quando eu salvo isso daqui, o que acontece aqui, ó? Ele ainda permanece me dando esse erro aqui pela seguinte informação. Ele está dizendo aqui, ó, que esse componente aqui não é válido, né? Porque ele não tem um filho, tá? Então, eu estou tentando retornar esse elemento aqui, só que para eu retornar um elemento, eu preciso que ele esteja dentro de um filho, tá? Esse filho pode ser, por exemplo, uma div, ó. Então, eu vou criar aqui uma div em volta dele, beleza? Ctrl X aqui para jogar o fechamento da div aqui para baixo. Deixa eu só indentar aqui, ó, para ficar melhor a visualização. E agora, ó, ele trouxe aqui para mim, percebem aqui, ó, esse meu conteúdo, né, que eu tinha dentro do meu parágrafo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Beleza? Então, é essa a primeira diferença que eu gostaria de apresentar para vocês. É um componente e um elemento são coisas diferentes, né? Apesar de talvez a gente visualizar assim e achar que eles tenham a mesma funcionalidade, mas quando a gente quer utilizar um componente, a gente simplesmente joga ele aqui dentro, né? Se fosse retornar simplesmente esse parágrafo aqui, ó, eu jogaria ele aqui dentro ao invés de meus dados, né? E não precisaria dessas divs envolvendo ele, tá? Agora, como a gente está querendo retornar um elemento, aí eu preciso envolver esse meu elemento dentro de um parágrafo, por exemplo, certo? Desculpa, dentro de uma div, por exemplo, e aí sim colocar o meu elemento JavaScript aqui, beleza?
Já aproveitando para dar aqui mais um exemplo para vocês, ó, vamos visualizar aqui a seguinte questão, tá? Vou criar aqui, ó, então vou vir aqui nos arquivos do meu projeto, beleza? E vou criar um novo componente dentro desse meu projeto. Um componente aleatório, qualquer coisa eu vou criar aqui, beleza? Vou vir aqui, ó, e só vou mandar criar uma nova pasta, tá? Só para manter organizado, vou chamar ela de components, como vocês já viram na última aula, beleza? Vou chamar ela de components, e aqui eu vou dar um novo arquivo. Eu vou chamar esse novo arquivo, vou chamar ele de título, ok? Ó, então, título.jsx, ok? Lembrando que a extensão ela também pode ser extensão JS, beleza, turma? Mas eu vou utilizar a extensão JSX, que já é a extensão mais moderna que nós temos aí em aplicação, tá? Beleza. Tô aqui com o meu elemento, com o meu componente que eu acabei de criar, né? E eu vou criar aquela codificação padrão que vocês talvez já tenham se familiarizado aí também, né? Porque a gente fez ela algumas outras vezes, mas se não se familiarizou ainda, vão se lembrar já já, tá? Então, eu vou dar aqui, ó, um import react from react. Aí aqui a gente vai criar uma função, que eu vou chamar essa função do mesmo nome que eu dei para o meu arquivo. Então, eu vou chamar ela de título, ok? Essa minha função título, ela precisa ter um return, tá? E eu preciso também exportá-la no meu dentro dos meus diretórios para poder tirar ela daqui e puxar ela, importar ela em algum outro local que eu queira, né? Então aqui eu vou dar um export full título, ok? E aqui dentro do meu return eu vou simplesmente retornar um H1 só para a gente poder ver em tela, né? O que importa aqui de fato é o entendimento do que está acontecendo. Então eu vou criar aqui um H1. Para esse meu elemento H1, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, este é meu título. Só para a gente representar isso daqui visualmente para poder aparecer aqui, beleza? Então, percebam, turma, que aqui, ó, nesse cenário agora, o que, que vai acontecer, ó? Vou voltar aqui no meu app, beleza? Aqui dentro do meu app, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer pegar esse meu componente que eu criei aqui, ó, esse meu componente título, eu vou querer pegar ele, eu vou querer utilizar ele aqui junto com esse meu dado que eu tenho aqui, tá? Para isso a gente sabe, né, que eu preciso primeiramente importar ele aqui. Então eu posso fazer de duas maneiras, né? Ou eu posso aqui dar um import título, né, from, e aqui passar o local onde é que ele está. Então ele está dentro da pasta components e o nome do arquivo é título, beleza? Eu posso fazer assim, ou com a ajuda do nosso editor de textos, né? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e dar uso para ele, né? Chamar ele e aí automaticamente o meu editor ele traz essa importação, tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o que? Vou chamar aqui o meu componente título, ó. Então vou colocar aqui, ó, título, e aí eu dou um enter, ó, ele já trouxe a importação aqui no topo para mim, tudo bem? Lembrando que como eu não vou ter nada dentro de título, né, eu não vou passar nenhuma informação, por exemplo, eu não vou colocar isso daqui, ó, algo, por exemplo, vou colocar aqui o fechamento de título, né? Como eu não vou passar nada aqui no meio, ó, tá? Por quê? Porque o que vai ser renderizado na tela já está aqui dentro de título, né? Já foi definido aqui. Então, eu posso fazer a minha tag de auto-fechamento. Eu poderia fazer desse jeito aqui, ó, por exemplo, ó, abrir e fechar a minha tag, que nem ela está aqui, né? Mas não faz muito sentido, né? Já que eu não vou ter nada aqui no meio. Então, o que é mais prático, o que é mais comum, é a gente já fazer aqui o auto-fechamento dela, beleza? Que vai dar na mesma coisa, beleza? Fica ao critério de vocês aí. Então percebam que esse primeiro exemplo, né, de renderização de componentes, ele é diferente, né? Quando eu tenho um elemento, ó, então aqui eu criei um elemento, eu preciso renderizar, para esse elemento ser renderizado na tela, eu preciso renderizar ele desse jeito aqui, ó, passando entre chaves, porque ele é um elemento JavaScript,
ok? Quando eu tenho um componente, que nem eu fiz aqui, ó, eu criei um componente à parte. Quando eu quiser renderizar esse componente à parte, eu necessito colocar o quê? Eu necessito colocar ele sem as chaves, né? Porque ele não é JavaScript, ele é um componente do React, então eu não coloco ele dentro das chaves. Percebam que as chaves aqui, ó, ela abre e fecha aqui. E aqui, né, eu chamo o meu componente que eu quero reutilizar ele aqui dentro. Tudo bem? E aí é essa daí a questão, galera. Lembrando que se eu fosse renderizar só o meu componente título, eu não precisaria dessa div aqui em volta dele, né? Essa div aqui em volta dele está justamente porque aqui eu preciso, ó, renderizar um elemento que é do JavaScript. Tudo bem? Então, esse é o primeiro exemplo de renderização condicional. Aqui não é tanto uma questão de condicional, né? A gente vai ver condicional daqui a pouquinho, mas já é um exemplo de como vocês devem proceder para renderizar os elementos e componentes de vocês na tela, beleza? Porque às vezes você deve pensar que é tudo a mesma coisa e vai tentar fazer de um jeito e ele vai dar erro, tá bom? Então, saibam que tem essa diferença aí, né? Eu não poderia, por exemplo, vir aqui, ó, colocar isso daqui como chaves assim, ó, como se fosse um componente também, ó, porque se eu faço isso daqui, ele não vai renderizar nada aqui para mim, tá vendo, ó? Por quê? Porque ele não sabe que esses meus dados que estão aqui se referem a esses daqui de cima, beleza? Ele acha que isso daqui é um componente que está em algum outro local, tá? Então por isso que aqui os elementos eles precisam ser entre chaves para ele poder funcionar aqui perfeitamente. Show de bola, beleza. Essa daqui, né, são as questões do elemento e componente. Só mais uma ressalva, quando a gente cria um elemento, então isso daqui é um elemento, né, eu não tenho acesso aos meus React Hooks, né, que são lá aquelas super bibliotecas que eu comentei com vocês, comentei mais especialmente do useState, né, mas quando eu crio um elemento, eu não tenho acesso a eles, tá? Só quando eu crio um componente que eu posso acessar e fazer o uso de um state, por exemplo. Vou falar só do state por enquanto, que foi o único que a gente viu, tá? E assim, isso também para um componente funcional. O que é um componente funcional? Componente funcional é um componente que a gente cria desse jeito aqui, ó, com a palavra reservada function, colocando o nome dele, colocando return e assim por diante, tá? Porque existe uma outra maneira, a maneira mais antiga de se criar componentes, que é através de class components, né, ou componentes de classe. E aí ele não tem acesso aos hooks, tá bom? Mas a gente vai sempre estar vendo aqui da maneira mais moderna, né, da maneira mais utilizada nos dias atuais, beleza? Que é através de function components. Beleza. O próximo exemplo de renderização condicional que eu quero mostrar para vocês, ela se chama de renderização adjacente, tá? O que é uma renderização adjacente? É quando eu posso, vocês percebem aqui, ó, que eu tive a necessidade de criar aqui essa div aqui em volta, ó, para quê? Para que eu possa renderizar vários elementos, tá? Só que isso daqui, dependendo de como for a estrutura que eu queira criar, ele vai me dar talvez uma certa dor de cabeça, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui alguns outros componentes só para eu poder demonstrar para vocês, beleza? Então eu vou criar aqui dentro da minha pasta components, vou criar aqui, ó, um componente que eu vou chamar ele de parágrafo, ok? Ó, parágrafo ponto JSX e vou criar aqui um último componente só para eu exemplificar, que eu vou chamar ele de subtítulo, tá? Então, subtítulo.jsx. Beleza. Então, agora, aquele código padrão. Import react from. Opa, react com R maiúsculo. React from. Deixa eu diminuir aqui. From react. Ok. Function. Esse daqui é o subtítulo, né? Então, subtítulo. Opa, subtítulo. Vai ter um return, ok? Esse meu return, como ele é um subtítulo, eu vou colocar aqui um H2, vai. H2, vou colocar aqui, meu subtítulo,
subtítulo, beleza. E aqui eu preciso exportar. Então, export the full subtítulo. Tá, criei o meu componente, perfeito, para o subtítulo. E agora eu vou criar o mesmo componente aqui, ó, para o parágrafo. Só para quê? Só para que eu possa ter 3 exemplos para eu poder mostrar para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, import react from react function. Esse daqui é o parágrafo. Ele vai ter o seu return, beleza? Eu vou retornar um parágrafo, então eu vou colocar aqui meu parágrafo. E aqui eu vou exportar ele, ó, export the full parágrafo. Beleza? Então eu tenho aqui esses componentes agora, turma. Tem um componente título, tem um componente subtítulo, tem um componente parágrafo, beleza? A gente criou esses componentes aqui agora na unha. O que eu vou querer demonstrar para vocês, ó? Eu vou voltar aqui no meu app.js, eu vou querer demonstrar para vocês o seguinte, tá? Esse carinha daqui, ó, eu vou remover ele porque ele era só como exemplo para vocês entenderem os elementos, tá? Então eu vou remover esse carinha daqui e vou remover esse carinha daqui, ó. Beleza? Pronto. Só removi só para não ficar poluindo o código, certo? E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Percebam que aqui, ó, eu vou tirar aqui as minhas divs, só para eu mostrar para vocês, eu já volto com elas, tá? Ó, tirei as minhas divs que estavam aqui em volta e o meu componente continua sendo renderizado. Diferente lá do elemento, né? Que no elemento vocês viram que eu tinha que envolver o meu elemento por divs, tá? Aqui eu não necessito. Porém, se além do título eu quiser colocar aqui o meu componente subtítulo, por exemplo, ó, ele reclama para mim, ó. Então eu salvei, então ele reclamou aqui, ó. Então o erro que ele está dizendo aqui, ó, elementos JSX adjacentes devem estar envolvidos por uma tag de fechamento, né? E aqui ele já está trazendo até a dica do que eu iria, do que eu iria não, do que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, que são chamados de React Fragments, tá? Mas antes da gente chegar no React Fragments, eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Vou criar aqui também o meu, chamar, né, o meu parágrafo, ok? Parágrafo. Beleza. Então percebam, turma, que aqui eu estou tentando renderizar 3 componentes e ele está me dando erro, dizendo que não pode, aquele erro que eu já falei para vocês. Para a gente resolver isso, eu preciso envolver esses carinhas aqui, ó, por uma div, ok? Ó. Então eu envolvo esses carinhas aqui por uma div. Agora, quando eu salvo, sim, ele me permite aqui, ó, renderizar os 3 componentes, tá? Isso aqui dentro da app, né? Beleza? Só que o que acontece? Eu vou dar aqui um F12 na minha página do Chrome para inspecionar elemento, beleza? Ó, então, dei aqui um F12. Vou vir aqui, ó, é que o meu tá com zoom, né? Então, ficou escondido aqui, mas só clico aqui e venho aqui em elementos ao invés de console. E aí ele traz aqui para mim o código do HTML, beleza? Olha o que ele criou aqui, ó. Ele criou a minha div root, né, que é aquela lá do HTML que ele selecionou. Dentro da minha div root ele criou uma outra div, e aí só dentro dessa div que ele criou esses elementos aqui, ó, os 3 elementos para mim, tá? Então, às vezes pode ser que não seja necessário ou que eu não possa, né, dependendo da estrutura que eu estiver montando para o meu site, eu não possa, né, eu não queira colocar essa div aqui, ó, só para envolver os meus componentes, tá? Então, a gente tem aqui algumas alternativas que eu vou mostrar para vocês agora. Se eu não quero, por exemplo, aqui, eu criei essa div aqui, mas essa div, se eu coloco aqui, ela vai me dar mais dor de cabeça para eu fazer estilização. Tá vendo essa div aqui, ó? Então, eu queria que ficasse simplesmente o meu H1, o meu H2 e o meu P só dentro da div root, não dentro de uma outra div, tá? Como é que a gente pode resolver isso? É através do que eu falei para vocês, que são aí, né, trabalhando com os elementos adjacentes com um array,
tá? Então como é que ficaria isso daí com array? Ficaria da seguinte forma. Ao invés, tá? Então comparem aqui, ó, que ao invés de eu abrir aqui os meus parênteses para dizer que esses carinhas aqui, eles têm múltiplas linhas, eu vou dizer que ele vai retornar para mim. Então ele não vai retornar para mim aqui, ó, o meu elemento div com 3 filhos, tá? Ao invés dele retornar isso daqui para mim, eu vou apagar aqui, ó, esses parênteses, tá? Então apago esse parênteses de lá, apago esse parênteses daqui, ok? E eu vou dizer que ele vai retornar o que para mim? Ele vai retornar para mim um array, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o colchetes, beleza? Abro colchetes lá em cima, fecho colchetes aqui embaixo, e ele está retornando para mim agora aqui, ó, um array de elementos, tá? Um array de componentes também, né? O que isso me possibilita? Me possibilita agora, ó, que eu não passe mais essa div aqui em volta, tá? Então eu vou remover essa div aqui, e como isso daqui é um array, eu preciso separar cada um dos itens do meu array por vírgula, né? Vocês já sabem isso daí sobre array. Então, ó, coloco aqui uma vírgula, coloco aqui uma vírgula, e agora se eu salvar, ó, salvei, ele continua funcionando no meu site, só que agora se a gente expande aqui o nosso DOM, ó, expandir a minha div root, tá vendo? Eu não tenho mais uma div dentro da outra div para criar os meus elementos React, percebem? Então, essa é uma das maneiras que nós podemos utilizar para renderizar os nossos elementos visuais em tela, né? Fazendo com que não seja necessário ficar criando div dentro de div, dentro de div e assim por diante. A gente pode utilizar nesse cenário aqui, tá? Essa daqui é só uma sintaxe, só uma organização que eu coloquei, mas se para você fizer mais sentido assim, ó, né? Já que isso daqui é um array, você quiser colocar aqui ó, tudo na mesma linha, ó, e ficaria talvez mais fácil para você entender, aí fica o teu critério, tá? Vou colocar aqui na mesma linha só para poder mostrar para vocês, ó. E esse daqui também vai lá para o final. Então, ó, deixa eu expandir aqui. Ops, era esse daqui que eu queria expandir. Então, ó, percebam que agora, ó, é o que eu fiz, né? O meu retorno, ele vai retornar um array com vários componentes, beleza? E aí, ele me permite fazer esse tipo de cenário aqui, ó. Porém, deixa eu voltar aqui ao normal. Eu vou voltar ao normal, tá, turma? Só para não ficar tudo na mesma linha. Acho que fica mais fácil a visualização assim, ó. Mas aí fica ao critério de cada um. Porém, contudo, eu posso fazer isso daqui, como eu havia falado para vocês, né? Mas percebam que aqui, ó, ele me gerou um erro aqui no meu console, ó. No HTML ele não deu erro nenhum, tá perfeito. Só que aqui no console, ó, vamos dar uma olhada no nosso console. Tá vendo aqui, ó? Olha aí o que ele deu, né? Na verdade não é nem... é um warning, tá? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo que cada filho de uma lista precisa ter uma chave única, né? O que isso quer dizer, galera? O React ele é muito performático, né? Vocês, como eu havia comentado com vocês, ele por si só ali por debaixo dos panos ele já tem todo um algoritmo que ele se torna não que ele consegue se resolver, né, para ser o mais performático possível, tá? E aí quando a gente cria nesse cenário de item aqui, ó, qual é o problema? É que se de repente o meu elemento subtítulo sofrer uma modificação, ele vai precisar renderizar todo o meu array. Então se eu tenho aqui 3 itens e só o subtítulo sofreu alteração, ele vai ter que renderizar todos os 3 itens só por causa do subtítulo, o que vai impactar na minha questão de performance, certo? Então o React diz aqui, ó, que para esse cenário a gente precisa criar, né, uma chave única para cada um dos nossos itens, beleza? E como é que a gente faz isso? É muito simples, é só, e ele diz aqui, ó, eu crio uma chave única, né, como uma props, beleza? Então a gente já sabe como é que a gente cria props, lembra lá como é que a gente cria props, né? Só que essa props aqui eu não preciso declarar lá dentro do meu elemento filho, tá? Eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco a minha props, né, que é a minha key única. Então eu vou colocar aqui, ó, key é igual, e aí eu posso colocar aqui, ó, 1, por exemplo. Tudo bem?
Aí eu posso vir aqui no próximo aqui, ó, colocar aqui, ó, que é igual a 2. Beleza? Vou só dar um espaço aqui, ó. Não, vou deixar sem espaço assim. Aqui no meu próximo, posso vir aqui também, ó, que é igual a 3, por exemplo. Beleza? E aí com isso daqui, né, a gente vai criando esse tipo de referência para quê? Para que nós não tenhamos problemas para renderização, tá bom? Deixa eu ver aqui o que ele reclamou. Vamos ver aqui qual é o erro. Inesperado token. Sim. O que acontece aqui, turma? Quando eu vou utilizar uma key, eu não posso fazer aqui, ó, desse jeito aqui, passando tag de auto-fechamento, tá? É bom que vocês vão vendo eu codando aqui e os erros que vai me acontecendo já fica como dica para vocês aí também, né? Então aqui, ó, para esse cenário, eu não posso criar como uma tag de auto-fechamento, tá? Eu preciso fazer nesse caso aqui a seguinte questão, ó, eu preciso fechar a minha key aqui, beleza? Então vou fechar ela aqui, ó, fecho aqui também, opa, fecho aqui, né? Não vai ser uma tag de auto-fechamento. E aí aqui eu fecho ela da seguinte forma, ó, eu venho aqui, né? Vou fechar aqui cada um desses meus elementos, tá? E o que está acontecendo aqui, ó? Quando a gente vai fazer esse carinha aqui do tipo array, tá? Eu preciso especificar aqui na frente qual é o dado que eu estou criando. Então, por exemplo, se eu quero criar aqui, esse daqui é o meu título, então eu criei ele aqui, ó, como um H1 e aqui eu fecho ele como um H1. Esse daqui é o subtítulo, eu crio ele como um H2 e aqui eu fecho ele como um H2. Tá? Esse daqui ficou ao contrário, né? H1 aqui. E esse aqui é um parágrafo, então eu crio ele como um parágrafo e fecho ele como um parágrafo. Percebam que, ó, o simples fato de fazer isso daqui, ele voltou a renderizar o meu item. Aqui no console, ó, deixa eu dar aqui um refresh para vocês verem. Aqui no console ele não aparece mais aquele erro, né? Então o que ele está aparecendo aqui? Ele está aparecendo só um warning, porque aqui em cima eu declarei parágrafo, subtítulo e título e não utilizei eles aqui embaixo. Ó, se eu comento esses carinhas aqui em cima, ó, aí ele já nem aparece mais nenhum warning nem nada aqui, beleza? Então aquele warning ali era só porque eu estava importando alguém que eu não estava utilizando. Mas percebam que aqui, ó, eu consigo renderizar dessa forma aqui, ó, através de um array, né, passando aqui as minhas keys, cada um dos meus elementos, né, fazendo com que eu não tenha que criar uma div em volta. Percebem, ó, se a gente voltar aqui em elementos, deixa eu clicar aqui para a gente voltar em elementos. Ai, esse warning ficou bem em cima. Clica aqui, ó. A gente voltar em elementos. Percebam que aqui eu tenho a minha div root. Dentro da minha div root eu tenho diretamente os meus elementos, né? Eu não tenho mais uma div em volta, né? Envolvendo esses carinhas para eles poderem voltar a aparecerem em tela. Beleza? Então é isso. Isso daqui não é muito comum, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês um outro jeito muito melhor que a gente chega nesse mesmo resultado. Bem mais simples do que ficar criando keys para cada um dos nossos elementos, beleza? Que é o que ele estava trazendo de dica lá, que era o tal do React Fragment, tá? Mas é só para que vocês possam ter a noção, né, ter a ciência de que isso daí também é possível fazer desse jeito aqui, ok? Bom, então deixa eu falar agora com vocês sobre o React Fragment, beleza? Já aproveitar que a gente está com esses três elementos em tela e já vou apresentar para vocês o React Fragment. Como é que ele funciona? Vou voltar ao normal aqui, ó. Vou voltar o meu return, né? Não quero mais trabalhar com array, porque array a gente tem que ficar passando as chaves de valor único, né? Então é um tanto mais complicado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar ele a ser como ele era antes, ó. Não é mais um array, beleza? Ele agora é simplesmente
um return normal, como a gente tinha antes, né? E aqui eu vou mandar ele, eu vou pedir, né, para ele retornar o quê? Para ele voltar a retornar esses meus elementos que estavam aqui em cima, para ele não ficar com esse warning aqui. Então eu vou pedir para ele voltar a exibir aqui para mim, ó, título, tá? E aqui eu coloco o fechamento de título. Vou pedir aqui para ele voltar a renderizar para mim subtítulo. Beleza. Esse exemplo aqui era só para poder mostrar para vocês como que funciona o retorno com o array, né? Então vou voltar aqui ao normal agora. E a gente voltou para esse cenário aqui, beleza, turma? Só que o que acontece aqui nesse cenário aqui, ó? Lembra que a gente só colocou essas vírgulas aqui, ó, se eu deixo desse jeito aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai renderizar só o último para mim. Ele não vai enxergar nem título nem subtítulo, ele vai enxergar só o último, né? Porque a gente está dizendo aqui, ó, renderiza título, depois renderiza subtítulo e depois renderiza parágrafo. Então ele foi renderizando um em cima do outro e o último que ficou foi parágrafo. Então para a gente voltar para aquele cenário normal, a gente tem que tirar essas vírgulas também, né? E envolver os nossos elementos por div, beleza? E aí a gente volta àquele ponto que nós estávamos antes. Olha lá, voltamos àquele ponto que nós estávamos antes, só que voltamos a ter aqui uma div em volta dos nossos elementos. É aí que vai entrar o tal do React Fragment, tá? No React Fragment, turma, a gente não vai passar esse carinha aqui, ó, escrito div, beleza? Nós temos aí três possibilidades de utilizar eles. Só por fins didáticos eu vou mostrar todas as três, mas a última é a melhor, a mais eficaz, digamos. As três funcionam da mesma forma, mas a última é mais simples de se trabalhar, tá? Então, eu posso aqui, ó, ao invés de eu passar uma div, eu troco isso daqui, ó, de div por react.fragment. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Ao invés de fechar uma div, eu tenho que fechar o meu react.fragment, tá? Quando eu salvar aqui, ó, o meu arquivo, percebam que ele vai fazer o que? Ele não vai ter mais essa div aqui, ó. Você tá vendo? Eu vou ter a minha div root, mas eu não vou ter essa minha div com os meus três elementos dentro, ó. Vou salvar aqui, ó. Salvei, beleza? E olha aqui, ó. Ele tem a minha div root, só que direto aqui, ó, ele já tem os meus elementos H1, H2 e parágrafo, certo? Então, esse React Fragment aqui, ó, ele nos ajuda nesse sentido, tá? Eu não preciso fazer aquilo que eu fiz para vocês anteriormente, né, de dizer que meu return vai ser um array e para cada um dos meus componentes que eu tiver lá dentro, eu tenho que colocar uma props, né, que é uma key, uma chave de valor único, né, para questão de performance. Eu posso trabalhar com esse cara aqui, ó. Fala se não ficou muito mais simples entender esse React Fragment do que aquele array anterior, né? Então, a gente pode trabalhar com esse fragment. Ele é muito utilizado, beleza? Só que a gente pode simplificar um pouco mais esse fragment. Por quê? Esse React aqui, ó, que eu estou fazendo React ponto alguma coisa, eu não tenho a necessidade de ficar manipulando ele toda hora, né? Esse React.fragment. Por quê? Porque eu já estou importando aqui, ó, tá vendo que esse meu React aqui, ó, selecionei ele, ele selecionou aqui em cima também. A gente já está importando esse React aqui, ó, de lá de dentro da pasta React. Então o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente importar o fragment também, beleza? Então eu já estou importando o React, por isso que eu tenho acesso aqui ao React.fragment. E agora eu posso importar o fragment e aí ter acesso ao fragment direto sem ter que ficar colocando React ponto, tá? É fazer uma desestruturação. Então lembra lá do que eu falei com vocês sobre desestruturação? A gente vai fazer uma desestruturação, tá? Como é que a gente fazia uma desestruturação? A gente colocava chaves e puxava o que nós queríamos. No caso eu quero puxar um fragment, certo? Aí aqui agora, ó, eu fazendo isso daqui aqui em cima, aqui embaixo eu só tenho a necessidade de puxar, ó, fragment, tá? Eu não preciso colocar react ponto, beleza? Ó, continua funcionando normalmente, sem problema nenhum. Então qual é a vantagem? A vantagem é que eu importo uma única vez o meu fragment aqui em cima, o meu fragmento, certo?
E aí quando eu quiser utilizar ele, né, aqui eu usei só em dois cenários, mas eu poderia criar como se fosse uma página HTML aqui, né, como a gente criava o HTML antes. Eu posso, dentro desse fragmento, né, eu posso ter aqui uma cópia dele aqui embaixo, né, e aí envolver ele com outro fragmento e assim por diante, beleza? Então eu poderia, a vantagem aqui eu não preciso toda hora ficar colocando react. Eu coloco diretamente fragment, certo? E um outro jeito mais fácil ainda, e acho que esse daqui vai ser o que vocês vão preferir, né, que além de ser o mais utilizado, é o que é mais simples, é que eu nem preciso passar nada aqui, ó, não preciso nem passar fragment aqui, nem passar fragment aqui. Eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Passo as chaves vazias assim, ó. Beleza? Isso daqui talvez vocês estranhem um pouco, por quê? Porque isso daqui a gente não tem dentro do HTML, né? Mas funciona perfeitamente aqui dentro do React. Ó, vou salvar. Inclusive eu não preciso nem dessa importação aqui em cima. Eu vou até remover essa importação aqui, ó. Tá? E a gente faz desse jeito aqui. Ó, percebam que ele continua funcionando normal. Se eu expando aqui a minha div root, ó, eu tenho só os meus 3 elementos individuais. Eu não tenho nenhuma div em volta deles, né? Só a div root, mas eu não preciso de uma div aqui em volta desses carinhas para que eles funcionem, tá? Esse daqui é o famoso React Fragment, aonde eu não preciso passar aqui, ó, div e nem aqui embaixo div, para que ele possa renderizar três componentes, três ou mais componentes, né? Na verdade, dois ou mais componentes. Aqui eu estou com três, mas a partir de dois eu já preciso de uma div, beleza? E aí, quando eu faço nesse cenário aqui, ele cria uma casca, tá vendo? Então ele criou uma div dentro da outra div para colocar os meus elementos. Quando eu tiro essa palavrinha div aqui, ó, eu crio um fragmento React, onde ele me permite fazer esse cenário que eu mostrei para vocês. Ó. Não preciso mais de uma div em volta para renderizar os meus três componentes, beleza? E esse React Fragment, ele é bem comum, ele é bem utilizado, beleza, galera? Então, acostume-se aí a fazer isso daqui porque é comum. Onde você, se você tiver necessidade de criar uma div, beleza, você coloca lá a palavra div. Agora, se a sua necessidade for só colocar mais de um componente React, aí você só envolve cada um deles aqui com fragment, beleza? Bom, próximo estilo de renderização que nós temos é, por exemplo, para a gente saber. Aqui já entra assim em renderização condicional, né? Aqui por enquanto o que eu tinha mostrado são possibilidades que a gente tem para renderizar os nossos componentes, renderizar os nossos elementos. Aqui agora a gente vai falar da renderização condicional, tá? Então, primeira forma aí que a gente tem de renderização condicional é renderizar um dado em tela a partir de uma determinada informação, beleza? Como assim, professor? Eu vou limpar esse código que eu tenho aqui, tá? Porque eu não tenho mais a necessidade de ficar mostrando isso daqui para vocês, então eu vou limpar isso daqui, ó, certo? Limpei. Ele tá me dando erro ali, né? Porque eu não estou retornando nada, mas eu já vou colocar coisa para retornar ali, sem problemas nenhum. E o que eu quero fazer aqui agora? Ó? Eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, tá? Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou dizer que essa minha variável ela se chama posts, tá? E o que essa variável ela vai conter para mim? Ela vai conter um arquivo JSON, tá? Então ó, eu coloco aqui um array, porque ele vai ser um array de objetos, beleza? E aqui dentro, arquivo JSON, né? Vocês, não sei se vocês já estão familiarizado com eles, mas o que é um arquivo JSON só para a gente deixar tudo claro aí. Um arquivo JSON, galera, é um arquivo que ele guarda objetos JavaScript, né? Então, JSON significa JavaScript Object Notation, tá? Então, vou colocar aqui, ó, abrir aqui o Notepad. O que é um arquivo JSON? Tá? Então, JSON é um arquivo JavaScript Object Notation, tá? E esse arquivo aqui, JavaScript Object Notation, né, ou JSON, ele nos permite guardar
como se fosse um banco de dados, beleza? Inclusive existem bancos NoSQL aí no SQL muito famosos que guardam nessa estrutura JSON as suas informações. Então a gente pode por enquanto estar utilizando ele aqui como um arquivo de, de puxar dados, de puxar informações, tá? Na próxima aula eu falo melhor sobre esse JSON aqui, para não me estender muito, porque tem bastante coisa bacana que dá para a gente fazer com esse tipo de dado. Mas só para que vocês saibam aí rapidinho o que é um JSON, inclusive dá para você retornar JSON de várias linguagens, né? Dá para você retornar JSON do Node, dá para você retornar JSON do Java, do PHP, né? Para manipular as informações que estão dentro desse arquivo aqui no nosso front-end, beleza? Então tá. O que eu vou ter aqui dentro desse meu arquivo JSON? Eu vou colocar aqui algumas informações fakes, tá? Vou colocar aqui um ID, só para quê? Para que eu saiba quem é cada um das minhas postagens. Então, isso daqui é a postagem com ID 1, beleza? Como se fosse realmente um banco de dados, ó. Vou colocar aqui um título, então eu vou chamar de title, ok? Vou dizer que esse título é, sei lá, as novidades do React. Então, eu tenho lá uma postagem sobre as novidades do React, beleza? Aí, eu vou ter aqui uma outra postagem, ó, que vai ser a minha postagem de ID2. E essa postagem de ID2 vai falar sobre, colocar aqui Context API, beleza? Context API e Redux, por exemplo. Tudo isso daqui são tópicos de coisas que a gente trabalha com Node, React, beleza, galera? Estou colocando aqui só como exemplificação, só para dizer que a gente tem essas postagens em um blog, em um banco de dados, algo do gênero. A terceira postagem vai ser como como utilizar Git e GitHub, por exemplo. Beleza? 3 postagens está ótimo. Por enquanto isso daqui é o suficiente para a gente poder brincar aqui com os nossos exemplos. Tá? Então, ó, eu criei aqui um arquivo JSON, beleza? Não necessariamente um arquivo à parte, né? Eu criei essa estrutura JSON, que estrutura JSON é a estrutura de chave e valor, beleza? Então, perceber que eu tenho a chave ID, valor 1, chave title, determinado valor, chave, valor, tá? Criei isso daqui dentro de uma estrutura, essa estrutura JSON dentro de uma variável, beleza? Eu poderia ter em um arquivo à parte, como por exemplo a gente fez lá o podcast, né? Então é a mesma coisa lá do podcast, onde a gente foi buscar os dados de um arquivo à parte. E aí só para a gente trazer aqui para dentro da nossa renderização condicional, como vocês devem imaginar, né? Condicional, ela geralmente está vinculado a uma estrutura de decisão. Então o que eu vou querer fazer aqui, ó? Eu vou querer renderizar aqui a seguinte questão, ó. Vou colocar aqui um if, beleza? E esse meu if aqui, o que ele vai verificar? Ele vai verificar o seguinte, ó. Ele vai verificar o posts. Quem é o posts? Posts é essa variável que eu criei aqui em cima, ó, certo? E eu vou querer verificar o posts.length. O que é o length? Length ele vai pegar o tamanho do nosso arquivo, né? A quantidade de dados que tem lá dentro. Lembrando que isso daqui é um array, né? Ó. Então eu abri colchetes aqui, fechei colchetes aqui, então ele é um array, beleza? Esse meu array, eu posso fazer a contagem dele. E se eu disser aqui ó, que o meu array é igual a zero, então coloquei 3 iguais, beleza? Igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou renderizar, vou colocar aqui ó, um return, e eu vou renderizar aqui um H1, beleza? Ó, H1, colocando a mensagem, você ainda não tem postagens, beleza? Ó, então eu tenho aqui ó, um if dizendo que se o meu array for vazio, né, for igual a zero, ele vai retornar para mim essa mensagem aqui, ó, dizendo que eu ainda não tenho postagens. Ah, só bobeei aqui, galera, porque eu já tenho esse return que estava na minha estrutura antiga, né? Então deixa eu tirar ele daqui, ó, tirar ele daqui, tá? Agora sim. Então ele vai retornar isso daqui para mim.
Agora, o que ele está dando de erro aqui? Ó? Ele está dando erro aqui porque o meu array não está vazio, né? Então eu tenho que criar aqui o meu else. Ó. Então, else, né? Se ele for igual a zero, ele vai renderizar isso daqui. Se ele não for igual a zero, então ele vai retornar aqui, ó, return, um H1 também, por exemplo, ok? E vou dizer aqui, por exemplo, você já tem, colocar assim, ó, X postagens. Vamos ver se isso daqui deu certo. Olha lá. Então, olha o que ele trouxe aqui pra gente, ó. Você já tem X postagens, beleza? Se eu venho aqui, por exemplo, ó, e comento essas linhas aqui da minha variável, ó, comentei as minhas linhas, né? Salvei, ó, ele renderizou uma outra coisa aqui para mim, ó. Você ainda não tem postagens. Então, isso é uma renderização condicional, tá vendo? A partir de um dado que está vindo do banco, isso daqui vocês já podem, por exemplo, questão de, não nesse caso aqui, mas vocês já podem fazer coisas dinâmicas, né? Eu ia falar a questão de um login, mas um login ainda não, porque um login a gente precisa de algumas outras informações que virão um pouco mais adiante. Mas, por exemplo, a gente conseguiria fazer o que? A gente conseguiria aqui já retornar uma situação dinâmica, né? Se eu descomento isso daqui, ó, descomentei, salvei, ó, ele já renderiza uma outra informação aqui para mim, beleza? E esse X postagens, eu poderia também deixar ele dinâmico. Como que eu poderia deixar ele dinâmico? Ao invés de passar aqui, ó, X, eu poderia passar o meu posts.length, certo? Então, eu troco esse X daqui, ó, por posts.length, né? Só que se eu deixo desse jeito aqui, ó, ele aparece mesmo posts.length. E aí eu preciso dizer que isso daqui tem que ser JavaScript, né? Porque isso daqui é o que? Isso daqui é uma variável, que eu criei ela aqui em cima, e eu quero pegar a propriedade length do meu JavaScript. Então isso daqui tem que ser JavaScript, né? A gente já sabe que quando a gente quer renderizar JSX misturado com JavaScript, a gente precisa vazar a parte de JavaScript com chaves, ó. Então eu coloco chaves aqui, quando eu salvo, ó, você tem 3 postagens. Se de repente eu venho aqui, ó, e coloco mais uma postagem, por exemplo, ó, Ctrl C, Ctrl V e salvo, ó, você tem 4 postagens, mais uma, Ctrl V, 5 postagens. Então ficou dinâmico, né? Isso daqui ele poderia, como eu falei para vocês, estar pegando de um arquivo do banco, de um arquivo externo, de uma API da internet e assim por diante, né? Se eu comento isso daqui, ó, e salvo, você ainda não tem nenhuma postagem, tá bom? Então ficou uma renderização dinâmica aqui, dependendo do que esteja acontecendo na nossa aplicação. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro exemplo de uma renderização condicional, uma renderização dinâmica, tá bom? Fica aqui esse exemplo para vocês, deem pausa no vídeo, além de dar pausa, né? Codifiquem junto, vão aproveitando aí para ir testando no de vocês também algumas condições, porque é só praticando que a gente vai conseguindo entender o que a gente está fazendo, tá bom? Mas esse daqui acho que ficou bem simples, né? Ó, vamos abrir aqui o código um pouco, só para a gente poder visualizar. Ó. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou até apagar esses carinhas daqui de cima, porque eu não estou utilizando eles agora, tá? Mas para frente, se eu for utilizar, eu importo eles de novo, só para limpar o meu código. Então, ó, eu criei um componente, import React from React. Dentro lá do meu componente app mesmo, ó, foi criado uma variável que contém uma estrutura JSON, tá? E aí aqui a gente tem um if, né, para verificar o que vai retornar em tela. Então, dependendo do que tiver dentro do nosso dado, ele retorna uma coisa, dependendo do que tiver dentro do outro dado, ele retorna outra coisa. Beleza? Esse é o nosso primeiro exemplo de renderização condicional. Já nesse nosso segundo exemplo, galera, de renderização, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou apagar, beleza? Esses códigos que estão aqui, porque ele já serviu para o nosso propósito de entender a primeira renderização, né? Então, nessa primeira aqui, basicamente, a gente vai retornar, né? Lembrando que dentro do return é o código JSX, que a gente joga em tela, beleza? Desse componente, no caso, né? Eu estou manipulando diretamente o app, ok? Então, eu posso fazer aqui um if, um switch case, um operador ternário, o que eu quisesse, com várias possibilidades, tá? E colocar aí, para cada uma das possibilidades, uma renderização diferente
dentro da minha página web. Então, pausem esse carinha, codifiquem e deixem como exemplo. Eu vou apagar aqui eles aqui, tá? Então, deletei esses carinhas daqui. E vou começar aqui um novo exemplo do zero, para a gente poder entender o que vai ser feito, beleza? Se eu salvei aqui, ó, salvar isso daqui sem nada, aqui no nosso, deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Colocar ele lado a lado, aqui assim, ó. Percebam que aqui no nosso navegador, ele retorna um erro, né? Ele traz um erro porque ele está dizendo que não existe nenhum return dentro do nosso componente. Então, beleza, porque a gente removeu o nosso return aqui do nosso código, tá? E esse carinha aqui, esse exemplo, ele é um pouco mais complexo, digamos assim, para a gente poder entender. Então, eu vou quebrar ele em algumas partes, tá? Para a gente conseguir entender certinho o que ele está fazendo, beleza? Porque ele vai misturar algumas coisas aí que nós já vimos. Então ele vai misturar questão de use state, né, que é para a gente modificar estado de um elemento. Ele vai misturar arrow function, vai misturar renderização condicional, tá bom? Então vamos ver aqui parte a parte, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, galera, eu vou criar aqui uma constante. E essa minha constante, ela vai ser um hook, beleza? O que é o hook? Hook são aquelas super bibliotecas, digamos assim, super funções que a gente tem dentro do React. E essa que eu vou usar em específico é o hook useState para modificar os estados, tá bom? Que nós já vimos nas aulas anteriores. Então eu vou criar aqui a minha constante, que eu vou chamar ela de logado, ok? Então um state a gente tem que fazer ele desse jeito, né, com um array, que eu vou chamar de logado, e o outro de set logado, ok? Lembrando que os nomes são diferentes. E vou dizer aqui que esse meu state, né, essa minha variável, esse meu array aqui, ele vai ser o que? Ele vai ser um use state, tá, beleza? Então aqui ele tem a opção aqui, ó, de use state. Se a gente der um enter aqui, ó, opa, não é esse daqui, use state. Se a gente vier aqui, ó, e der um enter, ou até mesmo a gente digitar aqui e completar, ó, use state, beleza? O que ele vai trazer pra gente aqui? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. A gente dá um use state e se a gente der um enter, no outro, nesse daqui de baixo, tá, galera? Se a gente usa esse primeiro aqui, essa primeira opção que ela tem aqui como se fosse um travessão, uma trave de gol, né? Esse quadradinho aqui branco, ele vai trazer todo o código pra gente, só que como a gente já começou digitando, não é isso que a gente quer. Então a gente vê nesse aqui que tem esse dado, tá? Que aí ele já traz aqui, ó, com a autoimportação pra gente, beleza? Então, ó, eu cliquei nele, né? Ele já trouxe aqui para mim a autoimportação, beleza? Sem problemas nenhum. E aqui, o que esse meu state vai querer? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Eita, não era esse aqui não. É esse aqui que eu quero puxar um pouco para... Aí, tá bom assim. O que eu vou querer para esse meu state? Eu preciso, na verdade, né, declarar aqui, o primeiro valor que eu declaro é o valor inicial dele, que vai vir aqui, ó, para esse logado. Ok? Então, ó, vou colocar como false. Pronto. Percebam que eu tenho aqui duas variáveis, né? Logado e setLogado, onde o que eu coloco aqui dentro como valor inicial fica armazenado em logado, e depois, conforme eu for modificando essa informação, ele vai sendo modificado através do setLogado, né? Lembrando que o nome da variável é o que a gente quiser, e aí isso faz com que a nossa renderização seja dinâmica, tá? Vou fechar aqui o meu console aqui, ó, porque eu não vou necessitar dele aqui agora. Então, deixar só por enquanto a tela aqui. Beleza, criei o meu state. E aí, esse meu state, ele vai dizer, né, a ideia é que o meu usuário, verificar se o meu usuário está logado ou deslogado, e aí, dependendo de como ele está, vai apresentar um botão para ele fazer login ou logoff, tá bom? Para isso eu preciso de um botão. Então eu vou criar aqui, ó, uma variável, né, que eu vou chamar de botão logar, ok, ó, botão logar. Vou chamar só de botão porque ele pode fazer login ou logoff, né? Então eu vou chamar só de botão esse meu elemento. Percebam que aqui eu criei ele desse jeito aqui, vazio. Por quê? Porque dependendo de como for a situação do meu state, ele vai ser criado de um jeito e dependendo ele vai ser criado de outro, beleza? Então por isso que eu só declarei ele aqui e não atribuí nada a ele ainda. E onde é que eu vou atribuir algo a ele? Eu vou atribuir aqui, ó, dentro da minha condicional. Então eu vou colocar aqui, ó, meu if, beleza? Ó, se o meu, colocar aqui, ó, como logado, né?
ele vai fazer o quê? Então, lembrando que logado, ele vai estar armazenando false ou true, dependendo de como for a situação, beleza? Então, ó, posso colocar diretamente aqui, ó, se logado, né, que ele está armazenando false ou true. Lembrando que a primeira condição aqui é se ele for true. Então, se ele for true, o que a gente vai fazer? Tá? Então, se essa variável estiver contendo um true, nós vamos pegar lá a nossa variável que nós chamamos de botão e vamos dizer que essa variável botão ela vai ser igual a um botão mesmo, beleza? Como se a gente estivesse criando um elemento que a gente criou lá no início da nossa aula. Ó. Então, ele vai ser igual a um botão e dentro desse botão eu vou colocar aqui, ó, sair, beleza? Por quê? Porque ele está logado? True, verdade, ele está logado. Então, o botão vai ser como sair. Tudo bem, galera? Além disso, né, aqui eu criei o meu elemento, eu preciso criar o meu else. Então aqui, ó, else, né, para pegar as duas hipóteses, ou ele está logado ou ele não está logado. Então aqui eu vou pegar o meu else e para esse meu else eu vou chamar de novo aqui, ó, o meu botão e vou dizer que ele é igual a um button, beleza? Deixa eu colocar aqui certinho. Button. E agora, né, ao invés de estar com a palavra sair, vai estar com a palavra entrar. Ok? Beleza. Bom, salvei isso daqui, vocês perceberam que ele continua com um erro, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que a gente não tem o return para poder renderizar algo em tela. Então, beleza, é isso mesmo, a gente ainda não tem o return. O que eu preciso fazer? Vou fazer aqui embaixo, aqui agora, o meu return. Ó. Eu poderia até jogar ele aqui, ó, né? Só que lembrem que isso daqui é um componente, um elemento, desculpa. Então, o elemento a gente tem que renderizar ele de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu fiz aqui a minha condicional para saber como é que eu vou criar esse meu elemento, né? Se ele vai ser um botão de sair ou se ele vai ser um botão de entrar. E aqui embaixo agora que eu vou retornar ele para ele ir em tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, return, tá? Esse meu return, eu vou querer retornar ele em múltiplas linhas, beleza? Então, eu vou abrir aqui, ó, os meus parênteses, tá? Por quê? Porque aqui dentro eu vou ter múltiplas linhas para retornar ele, ok? E aí, o que eu vou querer retornar aqui primeiro, ó? Eu vou querer primeiro colocar um P, um parágrafo, tá? E aí, antes disso, né, eu preciso só colocar, vou colocar o parágrafo e depois eu volto e arrumo. E eu vou colocar aqui, ó. Você está logado? Então, você está logado? Beleza? E aí eu vou querer fazer uma verificação, tá? Para ele aparecer sim ou não, está logado ou não está logado. Então, essa minha verificação eu vou fazer a partir de um operador ternário, que vocês também já estão acostumados com o operador ternário. O operador ternário é código JavaScript, né? E aqui eu estou dentro do JSX, então eu preciso colocar, abrir e fechar chaves, beleza? Porque aqui dentro da minha chaves vai ser código JavaScript, certo? E aí, aqui dentro do JavaScript, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar lá o meu logado, que é essa minha variável aqui em cima, com o operador ternário, né? Coloco a interrogação. Se logado for true, ele exibe a mensagem sim. Se logado for não, ele exibe a mensagem. Se logado for false, né? Ele exibe a mensagem não. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso daqui ficou. Ó, então, percebam aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei aqui o meu retorno com um parágrafo. E esse meu parágrafo, ele aparece a mensagem. Você está logado? Então, aí ele aparece aqui, ó. Você está logado? Isso daqui vai ser dinâmico, né? Por enquanto, ele está aparecendo não. Por quê? Porque aqui eu fiz um operador ternário, ó. Então, lembrem-se lá dos operadores ternários, que eu acho que vocês aprenderam desde o primeiro módulo, tá? Aí dentro do operador ternário, ele vai verificar isso daqui, né? Se isso daqui retornar um true, ele vai exibir a mensagem sim. Se isso daqui retornar um false, ele exibe a mensagem não. Beleza? Tanto é que se eu mudar aqui, ó, de false para true, mudar aqui, ó, para true, ó, ele coloca aqui um sim. Você está logado? Sim. Tá bom? E além disso daqui, então, além desse parágrafo, eu quero retornar o meu botão que eu criei ele aqui em cima também. Tá bom? Então, eu vou criar o meu botão aqui, ó. Então, além desse parágrafo, eu quero pôr o meu botão. O meu botão, ele é um elemento,
né? Então percebem aqui ó, que ele está guardado dentro da minha variável botão. Então a gente já sabe no exemplo anterior que para isso eu preciso abrir e fechar chaves, perfeito? E colocar aqui dentro, né, para ele retornar o meu botão, ok? E aí se eu salvo isso daqui ele me dá erro. Mas esse erro a gente já sabe como tratar, né? Por que que ele deu esse tipo de erro aqui? Porque a gente precisa, galera, fazer aquela situação, né, de eu estou tentando retornar dois elementos aqui, ó, e aí eu preciso envolver esses carinhas dentro de um outro elemento, né? E aí a gente pode colocar lá o nosso React Fragment, onde eu abro colchetes e aqui eu simplesmente fecho colchetes com ele desse jeito aqui vazio. Beleza? E aí, ó, ele já renderiza pra gente aqui de novo. Então aqui, ó, ao invés de eu colocar como uma div, eu até poderia pôr como uma div, né, mas eu prefiro fazer desse jeito aqui, para ele não criar lá no meu DOM um outro elemento dentro da minha árvore. E ele aparece aqui, ó, você está logado? Não. Então aparece o botão entrar. Se eu troco aqui o meu states para true, ó, você está logado? Agora sim, e aí o meu botão fica como sair, tá bom? E isso daqui, nessas informações de true e false, ele pode estar vindo de um JSON, ele pode estar vindo do servidor de banco de dados, pode estar vindo de alguma API externa, tá bom? A mesma coisa lá do que era no exemplo anterior. Beleza? Opa, digitou a mais aqui. False. Então tá. Então essa foi a primeira etapa, primeira parte do nosso projetinho, do nosso botão aqui. Legal, beleza. Só que eu quero implementar algo a mais. Por quê? Não faria sentido, já que eu criei um state aqui, o state a gente sabe que ele é dinâmico, né? Ele vai alterando ali dinamicamente. Não faria sentido, né? Porque se é só para armazenar false ou true aqui direto, por que eu não crio uma variável comum ao invés de um state? É porque aí entra o pulo do gato, tá? Com o state, lembrem-se que o state, né? A gente consegue fazer o quê? Render em React para modificar alguma coisa em tela, essa modificação tem que acontecer ou em um state ou em uma props, tá? Como a gente quer que isso daqui seja dinâmico, a gente vai fazer a partir de um state, por isso que a gente criou o state aqui. E aí o que eu vou fazer, turma? Prestem atenção, tá? A ideia é, quando eu clicar no botão entrar, ele vai modificar esse meu state aqui de false para true. Então é como se eu tivesse feito o login, então cliquei em entrar, ele entrou, tá? Já que ele, ao clicar em entrar, ele modificou aqui o meu estado, né, de false para true, o que acontece? Toda a minha tela é renderizada. Então ele vai virar isso daqui true, houve uma mudança no meu state, né? Então aqui vai passar a ser true. E aí ele vai ver aqui, ó, beleza, então o botão é true ou false. Como o botão vai ser true, ele vai renderizar esse botão aqui com a palavra sair, e aqui vai estar com sim. Aí vai inverter as coisas, beleza? E quando eu clicar em sair, ele vai fazer ao contrário. Tudo bem? Então deu para entender essa mecânica aí, né? Então vamos ver na prática que se não deu, fica mais claro agora. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou precisar, turma, criar isso dentro de uma função. Beleza? Por quê? Porque eu quero que essa função seja disparada quando eu clicar no botão. Tá? Então, quando eu clicar no botão, ele verifica se ele está logado ou deslogado, e aí ele altera logando ou deslogando. Tá? Então, eu vou criar aqui ó, no topo do meu código, e isso daí é só por questão de organização, uma função, beleza? Criei aqui uma função. Eu vou chamar essa minha função, deixa eu pensar. Vou chamar essa minha função de logar. Tá? Então, ó, criei a minha função chamada logar. E o que essa minha função chamada logar ela vai fazer? Ela vai modificar o meu state, ela vai modificar o meu estado, ok? Então, eu vou para a gente modificar o estado, a gente já viu como é que a gente faz isso, né? Eu chamo o meu setLogado, por que setLogado? Porque é o nome que eu dei aqui, ó. Se eu tivesse dado qualquer outro nome, eu chamaria de qualquer outra coisa. Eu vou pegar o meu setLogado e vou transformar ele aqui, ó, em se eu quero logar, eu vou transformar ele em true. Beleza? Então, percebam que aqui, ó, no meu botão de logar, que é o que vai estar nessa função aqui, eu vou transformar o estado que está em falso, vou transformar ele aqui, ó, em true. Tudo bem? Lembrando que logado é o estado inicial, setLogado é o estado modificado. Então, eu estou modificando o meu estado de falso para true.
tá? E aí só para a gente fazer o teste, ó, tenho a minha função aqui e eu quero aplicar essa função no ato do clique do botão entrar. Então a gente já conhece aquela mecânica, né, do onClick, já usamos bastante ela aí, perfeito? E aí esse onClick aqui, ó, o que que eu vou colocar aqui para ele, né? Vou colocar o símbolo de igual. E como que eu quero colocar dentro do meu onClick é código JavaScript, né? Porque isso daqui, ó, logar é o nome de uma função JavaScript, perfeito? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, abrir e fechar as minhas chaves, né? Porque é código JavaScript. Eu vou por aqui, ó, logar, tá? Salvei aqui o meu código, vamos verificar aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Perceberam o que que aconteceu? Então, ó, vamos atualizar nossa página para a gente ver, ó. Ele estava como, você está logado? Não, não está logado, então aparece o botão de entrar. Agora, ó, eu vou clicar em entrar, ó. Quando eu clicar em entrar, ele vai disparar essa ação aqui no meu clique, né? Chamando a minha função logar, beleza? E aí ele vai modificar o meu estado, ó. Então, ó, cliquei, ó, em entrar, ele logou, ele aparece aqui agora, você está logado sim, e o meu botão virou sair, beleza? Só que a gente só fez aqui o botão para logar, né? Então vamos fazer aqui, ó, function deslogar, tá? Onde essa função vai deslogar o nosso usuário e a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso setLogado, que é o estado da nossa variável, e vai transformá-la em false novamente. Tudo bem? E aí aqui no botão sair a gente faz a mesma coisa, ó, chama o onClick, já que coloca o símbolo de igual, né? A gente precisa colocar o símbolo de igual, tá? E abrir e fechar as nossas chaves, porque o que está dentro do onClick é uma ação JavaScript, né? Que é a chamada de uma função JavaScript. Então por isso que a gente põe chaves. E aqui eu vou chamar deslogar. Perfeito? Então vamos aqui, salvei, ó. Criei as minhas duas funções aqui, ó, logar e deslogar. Passei cada uma delas no clique do botão, tá? E esse botão, lembrando, ele vai ser renderizado condicionalmente, ó, tá vendo? Ele está dentro de um if. E agora, ó, se você está logado? Não. Então, aparece o botão de entrar. Clicou, ó, em entrar, ele logou. Você está logado? Sim. Aparece o botão de sair. Aí eu clico em sair agora, ó. Tá vendo lá, ó? Então, isso é renderização. Esse segundo exemplo, na verdade, né, a gente já tinha visto antes, só que agora um pouco mais dinâmico até, né? Por quê? Porque aqui a gente está usando, ó, states para fazer essa varredura, né, essa verificação. Legal? Espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido implementar aí no de vocês também, tá? Se não conseguirem, vocês sabem que vocês podem me chamar a qualquer momento, mas eu espero que vocês tenham conseguido. Turma, fiz isso daqui dessa forma, por quê? Porque para simplificar um pouco, tá? A gente sabe que a gente pode melhorar esse nosso código, tá? De que maneira a gente pode melhorar esse nosso código? Eu não necessito criar uma função à parte aqui, ó, que ela simplesmente loga ou simplesmente desloga. Eu não preciso criar essa função à parte e chamar elas aqui, ó, de uma forma individual, tá? Eu posso melhorar esse código deixando ela já sendo executada diretamente aqui. De que maneira? Ao invés de eu chamar aqui, ó, o meu deslogar, então eu vou fazer com deslogar primeiro, tá? Ó. Então, ao invés de eu chamar o meu deslogar, o que que eu vou chamar? Eu vou chamar esse código aqui, ó, do deslogar. Então, ó, vou recortar ele daqui, ó. Recortei ele daqui e vou colar ele aqui dentro, beleza? Vou até abrir o meu Visual Studio Code aqui um pouquinho mais, ó, só para a gente entender. Então, ó, o que que eu fiz aqui, ó? Percebam que eu simplesmente, vamos lá de novo, ó, deixa eu dar um Ctrl Z, ó, eu simplesmente tirei a minha chamada da minha função daqui, ó, selecionei a minha chamada, deletei ela, ok? Aí eu venho aqui, ó, na minha função e recorto a minha função daqui e posso jogar ela diretamente aqui dentro, ó. Tá bom? É a mesma coisa. Vamos testar para ver se realmente é a mesma coisa, se está funcionando. Vou salvar aqui o meu arquivo e vamos testar aqui de novo, ó. Olha lá, ó. Continua funcionando perfeitamente, tá bom? Então, eu posso fazer isso daqui, tá? Ao invés de criar a minha função de uma forma individual, eu posso fazer desse jeito aqui. Vamos fazer para o segundo exemplo também, ó. Vou apagar esse meu logar daqui e vou recortar esse daqui, ó. Corta ele daqui e joga ele aqui dentro, aonde estava chamando a minha função, tá? E eu vou apagar esse espaço aqui, ó, para limpar um pouco. Show, tá? Então eu posso fazer isso daqui, ó.
não preciso criar uma função à parte para isso, tá? E se a gente testar aqui agora, ó, continua funcionando da mesma forma. Tudo bem? Vantagem. Vantagem é que eu não armazeno espaço em memória para a criação de um método, né, de uma função que vai ficar ali, pode ser ou pode não ser usada. Eu simplesmente desenvolvo a minha função aqui dentro, se o clique acontecer, ele vai lá e executa, tá bom? Não preciso deixar aquilo ali em memória, digamos assim. Aí beleza, continua funcionando, certinho? Só que a gente pode melhorar ainda mais esse nosso código. Como? Com as nossas famosas arrow functions, tá bom? Então, a gente já sabe como usar arrow function. Como é que a gente faz para utilizar uma arrow function, galera? E simplificar ainda mais esse nosso código aqui, ó. Eu vou fazer com o primeiro exemplo aqui, ó. Vou fazer com essa primeira função daqui de cima. Tudo bem? Ó, vou jogar isso daqui um pouco para baixo, ó, só para não confundir. Então aqui a gente tem, ó, a função do nosso primeiro botão. Preferi fazer assim em etapas para vocês irem vendo as modificações, tá? Ao invés de fazer direto um arrow function aqui dentro. Como funcionam as arrow functions? Eu não preciso, né? Então, a partir dos meus parênteses para a esquerda, eu removo tudo, ó. Então, removo tudo aqui, ó, dos meus parênteses para a esquerda. No caso, a chamada, a criação, né? A palavra reservada function e o nome dela, tá? Removo ela daqui, ó, excluo isso daqui. E dos meus parênteses para a direita, eu coloco o símbolo da arrow. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se continua funcionando? Olha, ó, continua funcionando perfeitamente. Por que que eu posso fazer isso, turma? Porque vamos comparar aqui, ó. Eu não preciso dar um nome para minha função, certo? Por que que eu preciso dizer que essa minha função se chama logar, sendo que eu não estou usando ela mais em nenhum outro local? Tá? Então eu posso criar uma função como anônima, eu não preciso dar um nome para algo que eu não vou utilizar de novo em um local diferente, só vou usar ela aqui dentro. Tá? Então a gente pode simplificar a nossa função desse jeito. E aí entra uma outra questão que a gente pode aqui, ó, essa indentação aqui é só para manter o código visualmente mais fácil, né, mais legível. Mas eu poderia aqui, ó, colocar tudo na mesma linha aqui, ó. Tá? Posso tirar esse ponto e vírgula daqui, né? Porque ele estava lá no exemplo de cima. E posso aqui, ó, deixar tudo dentro da mesma linha. Ó, percebem que antes a gente tinha aqui a criação de uma função e a chamada dela aqui dentro. Aí depois a gente colocou a função dentro já da chamada do clique do botão. E agora, ó, comparando com esse exemplo de cima com o de baixo, ó, a gente simplificou tudo em uma linha só. Tá bom? Então, eu quis fazer esse passo a passo para vocês irem vendo as transformações aí, beleza? E vamos transformar essa de baixo aqui também, ó. Então, é uma função anônima, eu não preciso saber que o nome dessa minha função se chama logar, porque ela só vai ter a sua ação dentro desse clique desse botão. Então, eu posso criar uma função anônima, tá? Eu não vou reutilizar essa função, essa ação, eu não vou reutilizar ela em nenhum outro local. Então, vou apagar o que está à esquerda dos meus parênteses, à direita deles, eu coloco igual e maior, que é o símbolo de uma arrow, né, de uma seta, ok? De uma flecha. Aí vou colocar tudo dentro da mesma linha aqui, ó. Claro que isso vai ser, turma, vai ser do que você julgar válido, né, daquilo que você julgar pertinente, tá? Então aqui eu estou criando o meu botão, ó, vou até espaçar ele aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor, ó. Então, ó, tá aqui a abertura, né, do meu botão, da minha tag de botão, ó. Ela vem até aqui, beleza? Então aqui eu crio o meu botão e já coloco o que o clique dela vai acontecer. Aí aqui, né, entre a abertura e o fechamento, aqui eu estou fechando o meu botão. E entre a abertura e o fechamento do meu botão eu coloco o texto, que simplesmente é o texto que vai aparecer aqui dentro. HTML, como a gente conhece, beleza? E aqui embaixo a mesma coisa, tá bom? E aí a gente consegue fazer esse tipo de cenário aqui que eu demonstrei para vocês. Por isso que eu falei que ele talvez fosse um pouco mais complexo para a gente entender, mas eu acho que fazendo passo a passo deu para ficar claro. Espero que tenha ficado claro. Beleza, galera? Aqui daria até para a gente fazer aqui, ó, simplificar um pouco mais, tá? Já que está tudo na mesma linha aqui, ó, eu não preciso nem dessa chave daqui, né? E aí já que eu tirei a chave daqui, eu tiro essa daqui é mais que tá, beleza? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Já que eu não estou mais em múltiplas linhas, né?
Se eu tivesse em múltiplas linhas, eu precisaria, tá? Mas aí aqui, ó, eu posso retirar essa chave daqui e retirar essa daqui, ó. Ele continua funcionando perfeitamente, tá? Aí a única chave que eu tenho aqui, ó, é a chave para abertura, né, do código JavaScript. Aquela outra chave que era para início da função, eu não preciso mais dela, tá bom? E aí aqui, ó, a gente volta a ter esse tipo de cenário. Beleza? Ó, então eu tenho aqui a criação do meu state, aonde eu defino ele como falso de valor inicial. A criação do meu botão vazio, né? Eu só declarei o meu botão, porque como vocês viram, ó, o meu botão ele pode ser criado ou de um jeito ou de outro, tudo bem? Então por isso que eu aqui em cima eu declarei o meu botão vazio, porque aqui embaixo é como a gente vai programar para o nosso botão saber como que ele deve ser criado, tá? E aqui dentro do nosso return, a gente tem simplesmente uma frase que verifica se a pessoa está logada ou não, e aí responde essa pergunta, né? Você está logado? Se sim, aparece sim, se não, aparece não. E aqui a renderização do nosso botão, que a gente tinha criado ele aqui em cima, tá? E a gente fica com esse cenário aqui, ó. Espero que tenha dado para vocês entenderem esse exemplo aqui de renderização condicional. E como eu falei, isso daqui é muito utilizado, tá? Dentro de programação reativa. Então, é algo que é bem interessante vocês saberem que existe e como utilizar. Beleza, galera? Bom, por fim, quero mostrar um último exemplo para vocês aí de mais uma renderização condicional. Essa daqui também é bem bacana e é bem simplesinha, tá? Então eu vou apagar esse código daqui, ó, tá? Então eu vou apagar esse código daqui porque ele serviu para o propósito dele, que foi nos ensinar como utilizar, certo? Esse daqui eu posso apagar também. Vou ficar aqui, ó, só com aquela estrutura base lá do nosso componente React, né? Tanto é que se salva aqui, ele volta a dar erro aqui para mim, ó, porque eu não estou retornando nada para ser exibido em tela. Tá. E o que eu vou fazer aqui agora? Essa renderização condicional ela é chamada de curto-circuito, beleza? Como assim curto-circuito? Vamos pegar aí, quando a gente liga dois fiozinhos, né? Eu não entendo muito de eletricidade, mas quando a gente liga lá dois fiozinhos que são, por exemplo, positivo, ele vai dar problema, né? Ele vai fechar curto, digamos assim, tá? E se a gente liga dois fios, um fiozinho que é de um polo e um fio que é de outro, ele não daria problema. Mais ou menos essa daí é a ideia, tá? O pessoal que já é formado em eletro aí, se não for isso, me desculpem por essa gafe, mas só para simplificar, beleza? Então, quando eu tenho um positivo e um negativo, e eu ligo os dois, ele não vai renderizar nada para mim. Agora, se eu tenho dois positivos, aí ele renderiza para mim. Só para simplificar desse jeito, tá bom? Então, vamos visualizar isso daqui, ó. Eu vou reaproveitar esses componentes que eu já tenho criado aqui em cima, tá? Eu vou pegar um deles aqui, só como um exemplo. Isso daqui, né, eu tenho um componente, por exemplo, de um título, vou pegar aqui o do título, tá? Mas ao invés de um título, eu poderia ter poderia ter aquele componente de navbar que a gente criou na última aula, beleza? Poderia ser um navbar, poderia ser um outro componente, um card, um menu, alguma outra coisa do gênero, tá bom? Então eu vou pegar aqui só o título porque é o que eu já tenho criado. E aí como é que funciona esse tal curto-circuito? Funciona da seguinte forma, ó. Vou mostrar para vocês assim, ó. Primeiramente, eu vou pegar aqui o meu componente título e vou fazer a importação dele porque eu vou querer utilizar ele aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, import título. E esse título eu tenho que colocar o from e dizer de onde ele está vindo, né? Então ele está vindo lá da minha pastinha de componentes, então eu coloco ponto barra, beleza? Aí ele vai encontrar lá para mim componentes, vou dar aqui um enter, barra, título. Pronto, já fiz a importação do meu componente título. Se eu der inclusive aqui ó, um return nele, aqui ó, return, título, ó, título, ele vai renderizar esse carinha para mim aqui já em tela, ó. Beleza, funcionou. Só que qual é a ideia do tal do curto-circuito, né? Eu ia falar choque térmico, ó. É curto-circuito, tá? Como é conhecido ele. Esse carinha aqui, título, ele só vai ser renderizado se, beleza? Se
de repente eu clico em um botão. Então é mais ou menos aquela ideia do, sabe o menu sanduíche? Tem lá um botãozinho, com um símbolozinho de um sanduíche que esconde ele. Quando a gente clica aparece, quando a gente desclica ele desaparece. Tá? Então como é que funcionaria isso daqui? Ó? Vou mostrar primeiro sem o botão para a gente entender a lógica. Para isso, eu precisaria aqui, ó, dentro do meu return, fazer uma mescla de JavaScript com JSX. Então eu vou abrir as minhas chaves aqui, ó, e vou fechar ela aqui do outro lado, beleza? Então, ó, eu abri aqui a minha chave de um lado, fechei ela do outro. Por quê? Porque aqui dentro eu vou querer fazer uma seguinte questão, ó. Eu vou colocar assim, por exemplo, ó, true e comercial, beleza? E aí com isso daqui, ó, vai ser da seguinte maneira. Quando a minha variável aqui for true, ele vai renderizar o meu componente. Quando a minha variável for false, ela não vai renderizar o meu componente, tá? Vamos visualizar isso daqui, ó. Então, eu vou só quebrar ele aqui, ó, em múltiplas linhas, porque eu preciso, como eu estou renderizando ali 2 itens, né, eu preciso ter aquela minha seguinte estrutura. Então, ó, eu vou fazer múltiplas linhas, coloco aqui a abertura dos meus parênteses e o fechamento dele, para que seja múltiplas linhas dentro do meu return, beleza? E aqui, ó, eu preciso colocar o meu fragment ou a minha div, como vocês preferirem, ó. Então, salvei esse carinha aqui, ó. Percebam que ele continua renderizando aqui em tela para mim. A partir do momento que eu coloco aqui, ó, false, false, salvei de novo, ó, ele não renderiza mais o componente aqui para mim, beleza? Então, essa é a ideia do tal do curto-circuito. Eu preciso ter um true e um componente para que ele possa ser renderizado. Se eu tiver um false e um componente, ele não fecha a ligação e não renderiza nada aqui para mim, tá? E tem que ser nessa ordem, tá, turma? Se eu inverto aqui, por exemplo, ó, colocar aqui ao contrário, ó, colocar isso daqui aqui, aí coloco o e-comercial no meio e apago esse e-comercial daqui, ó. Salvo. Ele vai aparecer aqui nada para mim, mas mesmo que eu coloque aqui como true, ó, ele também não apareceria. Então não funcionaria dessa maneira. Eu primeiro tenho que ter isso daqui para depois eu ter o meu componente, tá bom? Porque imaginem que isso daqui vai ser como se fosse uma comparação lá de AND e OR. Como é que é a comparação de AND e OR, né? Ele vai primeiro analisar essa parte aqui, ó. Então ele analisa essa parte aqui primeiro, tá? Isso daqui vai estar retornando para ele como um falso. E aí, como ele retorna isso daqui como um falso, ele nem entra nessa característica aqui, ó. Ele já sai e nem renderiza nada em tela, beleza? Já aqui no sentido contrário, ó, deixa eu dar um Ctrl Z para mostrar para vocês, o que ele vai fazer? Ele está fazendo a seguinte verificação, ó. Ele cai aqui e faz uma verificação, ó. Então, isso daqui retornou falso para mim, então, isso daqui, né, ele já vai saber que o primeiro retornou falso, eu nem preciso entrar no segundo, e aí ele não renderiza nada para mim. Só que quando eu coloco isso daqui como um true, ó, e ele está fazendo aqui uma comparação de E, ó, percebem? Quando eu coloco isso daqui como um true, ele diz o quê? O primeiro retorno é o verdadeiro? Beleza, deixa eu verificar o segundo, tá? E aí ele verifica que o segundo é um componente. O componente, ele simplesmente é renderizado em tela. Ele não faz a verificação se o componente existe ou não. Ele simplesmente renderiza o componente em tela, tá? Então, por isso que a gente tem esse tal do curto-circuito. Se o primeiro elemento for falso, ele já sai fora e nem verifica o segundo. Quando o primeiro elemento é verdadeiro, aí ele vai e verifica o segundo é um componente, ele renderiza em tela. Legal? Só para a gente implementar aqui uma coisinha rápida, ó. Vou criar aqui um botão, beleza? Então aqui, ó, button. Esse meu botão, eu vou chamar ele aqui, ó, de menu escondido. Tudo bem? Então eu vou chamar ele de menu escondido. Vou chamar só de menu, vai. Vou chamar esse meu elemento de menu, beleza? E o que esse meu menu vai fazer? Ele simplesmente, quando eu clicar em menu, ele esconde o título. Não, vou chamar ele, vou chamar de título, vai, acho que fica mais fácil. É porque a minha ideia era que fosse com aquele menu sanduíche, que poderia ser essa ideia aqui. Então, quando eu clicar aqui, ó, em título, ele esconde, quando eu clicar, ele aparece, tá bom?
E aí eu vou fazer o seguinte, isso também é dinâmico, certo? E a gente já sabe, para trabalhar com esse dinamismo, a gente precisa criar aqui, ó, uma constante, aonde ela vai ser um state, tudo bem? Então eu vou chamar ela aqui, ó, de título e o outro de set título, aonde o primeiro é o valor inicial, o segundo é o valor alterado. E o valor inicial a gente define com o use state, use state. Vou definir ele como false inicialmente. Beleza? E aí aqui, galera, o que eu vou querer fazer? Ao invés de eu comparar true e false diretamente, eu vou comparar aqui, ó, título. Tá bom? Igual a gente fez no exemplo anterior, ó. Como o título aqui ele tá por enquanto como false, ele não renderiza nada para mim a não ser o botão. Se eu deixo aqui, ó, como um true, aí ele já renderiza para mim aqui. Legal? E eu vou precisar mudar isso daqui dinamicamente, beleza? Eu preciso modificar esse estado aqui, ó, de true e false dinamicamente. Então, eu poderia, né, criar uma função aqui dentro. Bom, como a gente já viu ali há pouco tempo a questão das arrow functions, já vou criar diretamente com a arrow function aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou criar minha função de onClick dentro do meu botão e vou dizer aqui, ó, que essa minha função de onClick, beleza? Ela vai receber um código JavaScript, por isso eu abro e fecho os meus parênteses. E aí essa função, ela vai ser uma função anônima, então eu vou colocar aqui, ó, os parâmetros igual a setinha, para dizer que é uma arrow function, e vou simplesmente colocar aqui, ó, que o meu set título, ele vai receber o quê? Meu set título, ele vai pegar aqui, ó, e vai ser modificado fazendo a negação de título. Será que deu para vocês entenderem? Então vou colocar aqui, ó, o meu set título, ele vai vir aqui, ó, e vai negar o título. Vamos ver se isso daqui deu certo também, né? Então, olha lá, ó, beleza? Então percebam que aqui, ó, ele está funcionando perfeitamente. O que é o código aqui que eu fiz, ó? Então vou dar um espaço aqui para a gente entender, ó. Então, criei o meu botão, coloquei um escutador de onClick nele, abri a minha primeira chave JavaScript aqui, ó, para determinar o espaço de JavaScript e o escopo de JavaScript, criei minha arrow function, aonde o meu set título, que é a parte que eu modifico, né? Título é inicial, set título é o valor modificado. Ele tá, lembra que o que isso daqui significa? Ó, essa exclamação significa a negação, certo? Então eu estou negando o que está dentro de título. Título, inicialmente, ele está como true. Então, quando eu clico no botão, ele inverte o valor de true que está em título, né? Que vira false. E aí ele cai aqui dentro dessa renderização condicional. Tudo bem? E aí, quando eu clico no botão de novo, esse título que estava como false, ele vira true. Aí aqui entraria um true. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Como se eu estivesse aqui, ó, com o primeiro valor como true, né? Por que aqui o primeiro valor como true? Porque foi o que eu declarei aqui em cima. Aí quando eu clico no botão, ele inverte o true para false, tá? E aí ele não renderiza. Aí quando eu clico no botão de novo, ele inverte esse false para true novamente. E aí ele renderiza. E isso fica, consequentemente, todas as vezes que a gente clica no botão, ele vai fazendo essas inversões. Onde está true, ele vira false. Onde está false, ele vira true. E aí, como a gente quer isso dinâmico, a gente coloca dentro dessa nossa state, né? Para ele poder modificar a nossa state. E aí a gente colocaria aqui, né, o título, ok? Porque aí, ó, todas as vezes que a gente clicar aqui, ele modifica o nosso state. Quando o state é modificado, ele renderiza em tela. Tá bom, turma? Então esse foi o último exemplo de hoje que eu vou mostrar para vocês de renderização condicional. Vou parar por aqui para vocês poderem, pausando o código, digerir isso, ir praticando, ir entendendo, tá bom? Assistam aí mais uma vez se for necessário. Mas eu tentei simplificar ao máximo essa questão que é muito importante, que é muito utilizada dentro de trabalhar com desenvolvimento reativo. Então percebam que ele está reagindo, né? Aqui bem simples ainda, mas a gente pode, com esses conceitos, criar coisas muito mais mirabolantes, digamos assim, tá bom? E aí eu vou
parar a nossa aula de hoje por aqui. Valeu, galera. Boa prática aí para vocês. Qualquer dúvida me procurem, tá bom? Até mais.